A consciência é uma coisa muito limitada para isso. Nós temos que, por isso que a gente precisa de valores que são, quando eu digo de fora, que é fora da consciência, é o valor do evangelho. Por exemplo, né? Fome e sede de justiça, ele tem que ser maior do que a minha consciência. Ele tem que, às vezes, perdoar uma pessoa. Às vezes a minha consciência não quer perdoar, mas o evangelho manda que eu perdoe. Não é? Amar o inimigo, a minha consciência diz que não, mas o evangelho manda. Então, quando nós abraçamos o evangelho, nós obedecemos em algumas ocasiões contra a nossa consciência, porque a consciência é confusa. A não ser que alguém se considere plenamente com a mente de Cristo, aí tudo bem, aí vai em frente. Eu me considero uma pessoa que eu tenho que pedir ao texto a orientação para tomar a decisão, porque a minha consciência é confusa. É tanto que o evangelho me atrapalha. Às vezes o que eu quero dar é um bico na canela do cara, e o evangelho diz que não. Às vezes o que eu quero é agredir, o evangelho diz que não. Eu tenho um amigo que ele não é sniper, ele é caçador. A diferença do caçador do sniper, o caçador é o que dá tiro acima de 500, acerta em orifícios, em objetos do tamanho de uma tampa de refrigerante. Atirador de elite. Atirador de elite, ele é de 500 metros para lá. O melhor tiro dele é 530 metros, meio quilômetro e 30 metros, tu imagina, é o melhor tiro do Brasil. Ele é quem treina os snipers. Esse cara conhece Jesus. Ele criou uma nova técnica, porque o sniper aprende a atirar aqui abaixo do nariz para estufar o cérebro do cara e não dá tempo ele reagir, agredir a pessoa que está do lado. Ele criou um tiro que ele chama de tiro de mobilização, que é para o cara que é no músculo da clavícula. Esse cara é um seguidor do Jesus de Nazaré. Eu sempre digo que quando alguém conhece Jesus, até o tiro é convertido. Agora, se você perguntar para ele assim, o que é que você gostaria de fazer? Ele vai dizer, cara forte, decidido, atira bem. Por exemplo, esse é um dos rapazes que tem direito de usar arma, e ele não usa. E ele diz, Carlinhos, eu não uso porque eu mato, eu não erro tiro. E eu não existo para matar ninguém, Deus me fez para fornecer vida às pessoas. Eu não estou falando de um pastor, estou falando de um atirador de elite. Mas aí pega esse mesmo exemplo aí, vamos supor que ele está numa situação em que tem uma pessoa que quer estuprar a esposa dele. Ele não vai matar, ele vai ser só para imobilizar. 3 vezes que ele foi acionado, ele saiu abraçado com o agressor. Mas depende da pessoa. Não, né? E aí eu te digo, por exemplo, eu te pergunto, e eu já vivi eu já pensei essa situação. Eu estou aqui num bloco de apartamento, estou lá no 3º andar. Tem um cara com a arma na cabeça da minha filha. Estou eu e ela lá. Vocês vão me perdoar a minha maldade. Mas se eu tiver chance de jogar o cara, eu vou jogar o cara para preservar a vida da minha filha. Então, estou dizendo assim, essas situações extremas, a ética vai ter que dizer como é que a gente age. A Raabe é colocada numa situação extrema. Jesus é colocado numa situação extrema naquela senhora que foi apanhada em adultério. Mas nesse caso, Raabe é mais fácil, porque ela está entre a vida e a verdade. Então a vida é maior do que a verdade. Isso, mas eu estou entre a vida e a vida. A vida e a vida. Aí vou ter que medir uma medida qualitativa da vida de um homem de bem, de uma mulher de bem, de uma vítima e de um agressor. Então a vida do agressor vai pro ralo. Por exemplo, eu não sei, pensando aqui... É ética. Aqui no meu sentimento, eu estou aqui e aí tem um garoto que vai poder viver ainda mais uns 30, 40 anos e ele está em risco de vida e eu posso protegê-lo. Se eu perceber que o meu corpo vai protegê-lo, eu posso até estar sendo ingênuo, simplório demais. Mas eu seria capaz de sacrificar minha vida em favor de alguém que tem chance ainda de viver. Eu já vivi 359, mais ou menos. Então, eu já... Entrasse um cara aqui para agredir vocês, tá? Eu acho que eu daria um jeito para que não fosse vocês, mas que eu pudesse ir antes de vocês. Falo isso sem nenhuma arrogância. E eu ficaria agradecido, pastor. Pois é, eu não estudou nem nada, eu tenho problema de coluna, vocês podem se matar, eu preservo minha vida aqui. Mas a questão não é o judô, não. Claro que se eu tivesse a chance de mobilização, eu nem pensaria em morrer. Não é isso que eu estou falando, não, porque é mais simples. Você mobiliza e toma 1, 2 que eu estou falando. Você não tem chance de mobilizar. E a alternativa é você no lugar de outro. Em certas situações. Eu agradeço isso. Não, tranquilo. Eu falo isso de coração porque eu posso enfrentar um dia essa situação com meu filho, com a minha filha, com um garoto da igreja. Mas o teu filho não ficar melhor amparado, tu tem mais dinheiro. Tu devia pensar nos outros. Vocês estão quebrando com ele. Bem, vamos comentar aqui no nosso internauta, né? O Valdemário
Noro de Souza, ele disse, diferente de aborto, um adolescente tem a oportunidade de se defender. Eu acho que ele falando naquela época. Claro. Ainda está falando aqui, eu não estou falando da criança e do adolescente que decide, eu estou falando do cara que está do lado de cá querendo decidir pelos dois. Eu estou falando dessa contradição nossa de que não apoiamos de ponta a ponta a vida. Então, o tema da vida é para ser um tema da vida toda. Eu estou falando de quem está do lado de cá. Do lado de cá. Não estou falando sobre as oportunidades do garoto, sobre a decisão dele, não é essa a questão. É de quem tem o discurso de defesa da vida. Se nós temos o discurso de defesa da vida, é a vida toda.